Olá, bom dia para você. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil já negociou 225 mil toneladas de arroz dos Estados Unidos, Índia e Guiana. Esse grão deve entrar no país na segunda quinzena deste mês e em novembro. Vale ressaltar que o governo federal zerou a tarifa externa comum sobre a importação de arroz de fora do Mercosul na intenção de conter a alta nos preços do produto no mercado interno. E os valores da saca do arroz continuam altos nas lavouras. O problema, segundo os colaboradores, está nas negociações no mercado nacional, que estão bem lentas. Entenda o porquê. O movimento de alta nos preços do arroz continua, mesmo que em menor intensidade. Nos primeiros dias deste mês, o indicador Esalq Senar Rio Grande do Sul subiu pouco mais de 1%, fechando a R$ 105,33 a saca de 50 quilos. Agentes do setor indicam que esse cenário está atrelado ao baixo ritmo de negócios no mercado nacional, devido à posição firme dos vendedores. Enquanto compradores buscam lotes de qualidade e preços menores, risicultores disponibilizam lotes com grãos desiguais a valores altos, o que acirra a queda de braços entre as duas partes. Ou seja, existe a dificuldade de fechar novos negócios. A média de setembro ficou em R$ 104,39 a saca. Esse é o maior valor mensal já registrado para o cereal, de acordo com informações do CPEA. Banana, laranja, pepino, a lista da feira ficou mais cara e a sacola cada vez mais vazia de um mês para o outro. O clima quente e seco tem tudo a ver com esse aumento dos preços. E o consumidor tem que quebrar a cabeça para analisar quais alimentos ele vai comprar. Alimentos estão realmente mais caros. O preço da carambola, por exemplo, quase dobrou. O da laranja lima subiu 32,2% e o da banana nanica 25%. Até os feirantes assumem o aumento. A banana nanica é uma das bananas que mais subiram, né? Ela estava a faixa de R$ 28,00, hoje ela custa a faixa de R$ 50,00. Legumes e verduras também sofrerão alta. Entre as maiores estão a vagem, a salsa e o manjericão. Mas a dona Maria também não gostou nada do preço da alface. Não tá barato. Não tá barato. Porque no fim da feira isso aqui vem para R$ 1,00. Tá um pouco meio salgadinho, né? Que é R$ 1,00 cada espiga de milho, né? Tá um pouco meio salgadinho, né? Você comprou hoje por R$ 1,00? R$ 1,00 cada espiga. Você costuma comprar por quanto? Às vezes a gente compra uma bacinha, tem 5, a gente paga 3. Uma das explicações é a alta procura por esses alimentos durante a pandemia. Basicamente, a gente apela para a lei da oferta e da procura, né? Então, assim, vamos lá. Você tem uma maior procura pelo fato de que as pessoas estão mais em casa, diminuíram muito as refeições fora de casa. E mais um fator, os dias quentes. A demanda é muito alta para um período difícil de produção agrícola. Se por um lado o calor beneficia o consumo de hortifruti, por outro, acelera a maturação dos alimentos. Isso prejudica a produção agrícola. A consequência é a alta dos preços nos principais centros consumidores do país. O quanto os extremos climáticos afetam a oferta de alguns produtos. E como a produção cai, né, e a demanda às vezes aumenta exatamente por causa do calor, né? Então você tem uma oscilação de preço toda vez que tem uma oscilação climática considerável. O clima seco com poucas chuvas também não favorece a produção. Diante do cenário, o jeito é pesquisar e pechinchar. É hora do consumidor realmente fazer pesquisa de preços e ficar atento aí às diferenças, né, para isso não comprometer o orçamento. Tem que negociar e procurar a banca que tem um preço melhor, né? E a Record News também pode ser vista ao vivo pela internet. É só você acessar youtube.com/Record News ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela, que ele vai te levar direto para o nosso canal. Se inscreva para acompanhar também os nossos conteúdos exclusivos na plataforma. O Brasil está trabalhando em melhoramento genético da raça Zebu para a Índia. E o acordo entre os países deve gerar ganhos financeiros e científicos também.
Produtividade em leite é o que a Índia busca no gado brasileiro. A raça é o zebu, que surgiu por lá, mas ganhou eficiência nos pastos daqui. Isso foi possível graças a um longo trabalho. De acordo com João Cruz, diretor técnico da ABCGIL, Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro, o trabalho elaborado no Brasil foi feito para o melhoramento da genética dos animais. Os criadores identificam os animais jovens, melhoradores de sua propriedade. Eles vão para as centrais de coleta de sêmen, tem esse material genético distribuído por um grande número de rebanhos colaboradores. E após o nascimento e quando as suas filhas começam a produzir leite, esses dados são coletados e analisados cientificamente pela equipe da Embrapa Gado de Leite. E ao longo dos últimos 35 anos, um grande número de touros foram identificados como melhoradores. O Programa Nacional de Melhoramento Genético do Gado Leiteiro levou 35 anos para se estabelecer com diferentes avaliações. Foram inseridas análises da qualidade do leite, gordura, proteína, lactose, sólidos totais, também características lineares de conformação e de manejo, então pernas, pés, garupa, corpo, comprimento de tetas, temperamento e, mais recentemente, o Programa Nacional de Melhoramento de Leiteiro também faz avaliação genômica. A Índia é um dos maiores países e a demanda por alimento é bastante grande. A expectativa dos produtores com este trabalho está elevada, já que o volume de negócios impressiona. No primeiro edital, a Índia investiu mais de 250 milhões de dólares na exportação de sêmen, o que representa 50% do volume de negócios realizados no Brasil. Elas vêm crescendo ao longo do tempo, exatamente pelo crescimento também da renda média da população. A população vai ficando com maior poder aquisitivo, vai exigindo mais e melhores alimentos, mais nutritivos. Isso tem gerado uma grande oportunidade para os produtores brasileiros, sejam agricultores ou pecuaristas. Apesar do gado zebu presente no Brasil ser originário da Índia, o melhoramento genético realizado no rebanho zebuíno brasileiro nas últimas décadas gerou ganhos de produtividade. As exigências sanitárias foram atendidas corretamente para que o processo ganhasse tempo e agilidade. Seguramente, a Índia fez vários questionamentos ao sistema brasileiro de defesa agropecuária, liderado pelo Ministério da Agricultura, para garantir que a importação desse material genético, claro, trouxesse ganho genético, mas, sobretudo, também não trouxesse risco de doenças. Então, são negociações de longo prazo, que entre consultas e vistorias de conformidade se estendem por muitos anos, mas que agora, sobretudo também por uma vontade política muito grande, no dia da independência na Índia, comemorado recentemente com a presença do nosso presidente da República, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, falou muitas das vezes do material genético do gir leiteiro brasileiro, para eles o Milking Gir. Então, essa vontade política fez com que as exigências sanitárias fossem aceleradas, as análises caso a caso, a miúde, para permitir que esse edital pudesse ser lançado. Olha, mais de 50 mil aves morreram por causa do calor no interior de São Paulo e isso pode influenciar futuramente nos preços dos produtos de origem avícola. Termômetros que ultrapassam os 40 graus, um calor que já é insuportável para os humanos, que têm várias formas de se refrescar. Imagine então para os animais que não estão na natureza. Com altas temperaturas e umidade do ar em níveis alarmantes, as criações estão sofrendo. Em Bastos, localizado no oeste paulista, considerada a capital da produção de ovos, mais de 50 mil aves já morreram. É a primeira vez que o dono da granja vê algo assim acontecer. Os reflexos, além do sofrimento dos animais, são diretos na economia. Ele possui uma criação de 800 mil aves. Agora, prevê queda de 30% na produção. E aqueles ovos que serão vendidos nas prateleiras dos supermercados não terão a mesma qualidade. Tentando voltar ao normal, a esperança de muitos produtores é que a chuva prevista para a semana que vem amenize os efeitos negativos na produção de ovos.
E os pescadores e maricultores que sofreram prejuízos devido a fenômenos climáticos extremos, como o tornado e ciclones que atingiram Santa Catarina neste ano, contarão com o apoio do governo para a recuperação das estruturas danificadas. Os programas também são abertos para os produtores rurais. Os pescadores e maricultores poderão acessar o projeto Reconstrói SC, uma nova linha de financiamentos sem juros, além do projeto Recupera SC menos juros, que apoia o pagamento de juros dos financiamentos já contraídos. Os interessados em participar dos projetos devem procurar o escritório da Epagre do seu município. O secretário da Agricultura, Ricardo Gouveia, reforça que esta é uma forma do governo estar ao lado dos produtores e pescadores, dando suporte para que eles possam seguir em frente em suas atividades, trabalhando para produzir alimentos e movimentando a economia de Santa Catarina. Em junho, um ciclone bomba atingiu o estado e causou prejuízos em centenas de municípios. A agricultura contabilizou perdas na ordem de 304 milhões e 600 mil reais. No dia 14 e 15 de agosto, os catarinenses tiveram a ocorrência de um tornado, quando foram atingidos 1.119 estabelecimentos agropecuários em 22 municípios, concentrados no Planalto Sul, Planalto Norte, Meio Oeste e Litoral Catarinense. As perdas chegaram a 50 milhões na área rural. Olha, segundo informações da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, as vendas deste ano de implementos devem empatar com os números de 2019. De janeiro a setembro deste ano, foram comercializadas 85 mil unidades, enquanto que no mesmo período do ano passado foram 89 mil. O ritmo parecido de vendas deve continuar até dezembro, de acordo com a associação. Implemento rodoviário abrange a carroceria de um caminhão, ou seja, o baú, onde é feito o transporte de cargas. Os pomares de manga do estado de São Paulo já estão em fase de enchimento, mas a estiagem preocupa os produtores. Os pomares paulistas de manga estão em fase de enchimento, estágio que as chuvas são importantes, já que a maioria das áreas não tem sistema de irrigação. As regiões de Monte Alto e Taquaritinga, cidades do interior paulista, não estão recebendo a quantidade satisfatória de precipitações, o que pode impactar na produtividade dos pomares. Quanto às florações, a da variedade Tome está bem satisfatória, já a Palmer está bem limitada, pois muitas áreas vegetaram em vez de florir. O clima quente vem acelerando o processo de amadurecimento nas plantações e as mangas paulistas devem começar a serem comercializadas ainda neste mês. A informação é do HF Brasil. O período de defeso segue em diversas regiões brasileiras até o dia 31 deste mês. Essa é a época do ano em que a pesca de várias espécies fica proibida por causa da reprodução dos peixes. E na Lagoa de Araruama, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, a fiscalização é intensa. Agentes da Guarda Marítima realizam operações diárias para coibir a pesca ilegal na lagoa. Uma força-tarefa foi montada para impedir a pesca predatória durante o defeso na Lagoa de Araruama, que começou em agosto e vai até 31 de outubro. Durante o período, a pesca de peixe, camarão e crustáceos está proibida. As operações são realizadas todos os dias pela Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio, em parceria com agentes de outras cidades e a Polícia Ambiental. A fiscalização tem sido intensificada principalmente à noite, horário em que os pescadores clandestinos aproveitam para capturar as espécies, desrespeitando o defeso. Em pouco mais de um mês de operação, foram apreendidas 23 redes de arrasto, além de armadilhas para pescar siri e outros crustáceos. Esse ano nós fizemos muitas apreensões, diferentemente do ano passado, houve um aumento muito grande, porque infelizmente muitas pessoas ainda não entenderam a importância de se preservar esse defeso, para que se preservem, aí as espécies da Lagoa de Araruama.
Implantado desde 2013, o Defeso vale para 5 cidades da região dos lagos banhadas pela lagoa e protege as espécies durante a reprodução. Durante os 3 meses de restrição, cerca de 600 pescadores receberão um auxílio pago pelo governo federal no valor de R$ 1.045 para que possam ter uma renda e não depender da captura do pescado. Quem for flagrado pescando na lagoa poderá responder por crime ambiental. Nas décadas de 80 e 90, muitos agricultores utilizavam o rolo-faca para manejar as culturas de inverno e verão. Com o passar do tempo e o aumento do uso de herbicidas, a técnica foi se perdendo. Mas hoje, novamente, o rolo-faca é fundamental para as propriedades que querem melhorar as suas produções. Rolo-faca é o equipamento que faz um amasso uniforme das plantas de cobertura ou dos restos da cultura anterior, mantendo toda a palhada sobre o solo. É essa palhada que melhora muito as características físicas, químicas e biológicas do solo. Esse processo é considerado um dos pilares do plantio direto. O engenheiro agrônomo Zoumir Friso, extensionista da Epagre no município de Descanso, gravou esse vídeo e explica os benefícios do rolo-faca. Excelente cobertura que vai, com certeza, melhorar significativamente as condições desse solo, melhorando, com certeza, a produtividade dessa lavoura. Então, esse equipamento, esse rolo-faca, visa o quê? Acamar essa cobertura de aveia para facilitar a semeadura em breve da cultura do milho, vai manter a umidade melhor do solo, diminui a erosão, diminui o impacto da gota da chuva, diminui a incidência solar sobre o solo, o que favorece e diminui com certeza a germinação das plantas invasoras. E o tempo seco tem deixado também os cafeicultores em estado de alerta. É que a falta de chuvas pode prejudicar bastante o desenvolvimento da próxima safra. De acordo com informações do CPEA, os produtores de café estão atentos ao clima. Esse cenário, somado ao alto volume da atual safra, vem mantendo a liquidez baixa no mercado interno. Segundo pesquisadores, muitos compradores estão com os armazéns cheios, tendo em vista a elevada quantidade negociada no físico em julho e em agosto, além do recebimento de café adquirido em meses anteriores. Já os produtores se mostram mais animados após terem comercializado grande volume da safra 2021 a preços melhores. No campo, as altas temperaturas e a baixa umidade em todas as regiões produtoras têm preocupado os cafeicultores quanto à produção da safra 2021-2022. O clima quente pode prejudicar a condição fisiológica das plantas e muitas delas já estão debilitadas por causa da colheita, especialmente a arábica. Com o tempo seco, as primeiras floradas já abertas também podem ser abortadas, principalmente na região de Garça, em São Paulo, onde as flores foram mais significativas. O Departamento Regional da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado de Santa Catarina confirmou um foco de raiva em um bovino. Agora a companhia pede que os produtores rurais fiquem em alerta com seus animais. E qualquer sinal atípico, um veterinário deve ser consultado imediatamente. O alerta que nós deixamos para o produtor é que todos os herbívoros, então bovinos, ovinos, caprinos, equinos, todos eles sejam vacinados contra a raiva. Tá? Um detalhe é que assim, animais que ainda não tenham sido vacinados, nós chamamos de primo-vacinados, eles devem receber 2 doses. Então, uma dose inicial e depois de 30 dias uma dose de reforço. E a revacinação ela deve ser anual. Então, todo ano você deve revacinar o rebanho inteiro. A vacina ela é a forma mais eficaz de prevenção contra o vírus da raiva. A transmissão do vírus da raiva para os herbívoros ela ocorre através do contato com um morcego, que é um morcego hematófago, que se alimenta exclusivamente de sangue, chamado Desmodus rotundus. Esse morcego, quando infectado, ele vai se alimentar, ele vai morder um herbívoro, um cavalo, um bovino,
E se ele estiver contaminado através da troca da saliva dele com o sangue do animal, do herbívoro mordido, ocorre a infecção. Uma outra questão que também serve de alerta é que a raiva ela é uma zoonose, né? Ela é uma doença que ela passa do animal para o homem. Nesse caso, um herbívoro que estiver contaminado, um cavalo, um bovino que estiver infectado pelo vírus da raiva, se o produtor tiver contato com a saliva desse animal doente e ele tiver algum ferimento na mão, no braço, ele também pode se contaminar. E a raiva é uma doença fatal, não tem cura. E as exportações de carne bovina fecharam em queda no mês de setembro, cerca de 13% em relação aos dados do mês anterior. A baixa oferta de animais para abate mantém lento o ritmo de negócios no mercado de boi gordo e os preços firmes. Segundo o CPEA, o indicador fechou a R$ 258 nos últimos dias, uma alta de 0,51% frente aos dados da semana anterior. Em relação às exportações da proteína, depois de terem atingido quase 170 mil toneladas em julho, as vendas externas caíram nos 2 meses seguintes. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, no mês passado, os embarques somaram um pouco mais de 142 mil toneladas. Esse número é quase 13% inferior aos dados de agosto, porém 15% acima dos registrados em setembro de 2019. Os preços do limão Tahiti voltaram a subir. Na semana passada, a fruta na roça teve um aumento de 37%. O impulso vem do calor intenso no estado de São Paulo. Os preços do limão Tahiti dispararam na semana passada, impulsionados pela baixa disponibilidade e pela demanda aquecida, favorecida pelo período de início de mês e pelo calor intenso no estado de São Paulo. De acordo com dados do CPEA, a média fechou em R$ 79,26 a caixa de 27 quilos, uma alta de 37% em relação à semana anterior. No mês de setembro, os preços da fruta oscilaram bastante, mas as quedas prevaleceram diante da dificuldade no repasse dos preços por parte dos compradores. A média no mês passado foi de R$ 71,48 a caixa, valor 16% superior aos registrados em agosto. Você vai conhecer agora como funciona todo o processo de produção do azeite. A nossa equipe de reportagem foi até Santo Antônio do Pinhal, no interior paulista, conferir de perto a florada e colheita das oliveiras. A reportagem é de Mônica Arruda. As oliveiras têm tronco retorcido e baixo. Olhando daqui de cima, a paisagem parece uma pintura de tão bonita. Nesta propriedade rural, em Santo Antônio do Pinhal, são 2.000 árvores, de 6 variedades. Nós temos variedades espanholas, italianas e gregas. E cada variedade dá um tipo de azeite um pouco mais frutado, um pouco mais amargo, um pouco mais picante, né? Que são os 3 atributos positivos do azeite: o amargo, o picante e o frutado, né? Então cada variedade dá uma característica ao azeite e também o grau de maturação da azeitona. A oliveira é uma planta nativa do Mediterrâneo, uma árvore muito antiga. Luiz veio de São Paulo para se dedicar ao cultivo de azeitonas e encontrou na Serra da Mantiqueira um terroir propício para ela. A serra ela oferece uma série de coisas muito vantajosas para a oliveira. Uma delas é o frio, né? A oliveira necessita de frio de no mínimo aí 500 horas por ano para que ela floresça, né? O frio quebra a dormência da oliveira e ela vai florescer. Outra é a altitude, né? Nós temos um azeite chamado azeite de altitude, e isso que propicia maior número de polifenóis. E fora o clima, né? Também daqui, que é muito bonito, e a beleza da serra, que eu acho que influencia não só as oliveiras, mas todo mundo que acaba trabalhando aqui no olival. Chuva em excesso não faz bem para as oliveiras, mas aqui
Como o terreno não é plano, a água escorre e não prejudica a plantação. E para manter a plantação livre de formigas e fungos, o produtor faz o controle por meio de pulverização. O que a gente usa aqui também é usado em cultura orgânica, né? E, enfim, são tratos culturais que nós fazemos durante o ano. É feito no início de cada ano a análise de solo e análise foliar. E em cima desses resultados, você monta um calendário de pulverização, de adubação de solo, né? O que a oliveira está precisando mais ou menos do ponto de vista de insumos, né? Agora estamos no período da floração. Esses pequenos botões vão virar flor. As femininas germinam e viram a azeitona. A colheita acontece uma vez por ano, geralmente no final de fevereiro. E essa é a parte mais trabalhosa, porque aqui neste olival as azeitonas são colhidas à mão. É uma fruta tão delicada que, se machucá-la, vai influenciar depois na qualidade do azeite. Essa janela entre a colheita e a moagem das azeitonas, as azeitonas se moem com caroço e tudo. Quanto menor esse tempo, menor essa janela, também é uma variável que vai acabar influenciando no resultado final. Detalhes importantes que garantem um bom azeite. Então, o azeite de qualidade ele precisa ter baixa acidez, né? Um baixo índice de peróxido, não ter defeito, né? Isso é considerado um azeite de qualidade. Ser um azeite jovem, que é primordial, não é? Ser um azeite jovem, isso dá uma qualidade ótima para o azeite. Na hora de comprar, a dica é observar as informações do rótulo, como o nível de acidez e principalmente a data da colheita. Quanto mais jovem, melhor. Aquela história de colocar o azeite na geladeira para fazer o teste é mito. Se você coloca o azeite na geladeira e se ele ficar rígido, né, é que é um azeite bom, que é um azeite extra virgem. Isso não tem nenhuma validade científica, não tem absolutamente errado. Mas é muito comum você ver isso na mídia social, alguém falando sobre esse tipo de coisa. Luiz ainda explica que o óleo de azeitona não gosta de luz. Se você deixar um azeite próximo ao fogão, numa janela... próximo a uma janela, ele vai se deteriorar, ele vai rançar, né? No supermercado é interessante você pegar, de preferência, o azeite que está no fundo da gôndola, né? Porque ele está mais protegido da luz. E a luz não é só a luz solar que prejudica o azeite, a luz dessa de supermercado, a luz branca de ambiente também prejudica o azeite. Devido à importância histórica, o azeite é também chamado de ouro líquido. Aqui ele é feito da azeitona mais verde. O azeite da azeitona mais verde, ele dá menos azeite, né? Mas ele tem mais polifenóis, que é o que faz bem para a saúde, né? Os polifenóis são os antioxidantes, os anti-inflamatórios, que ajudam basicamente na circulação sanguínea, né? Toda a parte de redução de colesterol, de triglicérides, estabilização da pressão. O azeite deixa os pratos mais saudáveis, inclusive pode ser usado para fritar sem medo. O ponto de fumo dele, o ponto de fumaças é 210 graus. E uma boa fritura você faz com 180 graus, né? O azeite tem uma vantagem ainda, ele envolve o alimento numa película que o alimento não fica encharcado. E você pode utilizar novamente várias vezes o azeite, faz um filtro, faz uma filtragem e tal, e você pode usá-lo novamente. E também pode ser consumido cru, que deixa os pratos mais saborosos. Bacalhau.
O bacalhau ele cai muito bem, né, com azeite. Não tem como ser diferente. E pode ser bacalhau assado, frito. Esse chefe de cozinha lembra que o azeite combina com várias receitas. Eu posso usar numa pizza, eu brinco aqui, a gente pode usar só um arroz com azeite. Ele entra em todos os momentos. Inclusive o azeite ele é muito importante, por ser um produto saudável, na substituição dos óleos tradicionais, como por exemplo o óleo de soja, que muitas vezes a gente está acostumado para usar para uma fritura, alguma coisa do gênero. Sem dúvida nenhuma, o azeite, além de ser mais saboroso, porque ele tem sabor, o azeite, ele também é muito mais nutritivo. Os preços do trigo paranaense continuam superiores ao trigo do Rio Grande do Sul. E, de acordo com o CPEA, esse movimento é bem atípico. Entendo por quê. Enquanto que no Paraná os preços do trigo seguem firmes, no Rio Grande do Sul os valores estão enfraquecidos. Segundo informações do CPEA, nesse início de outubro as cotações médias no estado gaúcho voltaram a ficar abaixo das verificadas no Paraná, o que é algo atípico visto que o mercado do Rio Grande do Sul sempre operou acima do paranaense. Até o momento, na parcial de outubro, o preço médio do trigo no mercado disponível do Paraná esteve em R$ 1.190,19 a tonelada, enquanto na terra gaúcha esteve R$ 1.125,60 a tonelada. Quanto às negociações, pesquisadores indicam que estão bem lentas. No Paraná, os agentes estão atentos aos valores do dólar e ao clima seco, que tem preocupado os produtores, já que pode afetar a qualidade do cereal. Já no Rio Grande do Sul, a disponibilidade do grão segue baixa e o início da colheita no estado é que deve movimentar as negociações nas próximas semanas. Os valores das aves agora neste final de ano devem subir. O motivo está no aumento dos preços dos principais insumos usados no setor avícola. Tanto o milho quanto o farelo de soja estão mais caros para o produtor. Começo de outubro, com pensamento no bolso e nas festas de fim de ano. A população pode se preparar, porque as ceias este ano vão estar mais caras. O aumento nos valores do milho e do farelo de soja, que servem de alimento para as aves, além da pandemia e do crescimento das exportações, contribuem para isso. Milho a R$ 60, R$ 62, né? Comparado com 40, 45 no mesmo período do ano passado, né? Isso impacta drasticamente na nossa produção. As informações são da Associação Gaúcha de Avicultura. A entidade destaca que o setor já poderia ter feito o reajuste. Quando nós comparamos no ano passado para cá, o milho subiu 65% e os ovos 24%. Então nós não estamos acompanhando essa elevação. Diante da explicação, a certeza. Os preços da carne de frango e dos ovos vão aumentar. Nos próximos dias, essa decisão vai ser repassada para o comércio e, consequentemente, para o consumidor. E nós não podemos agora romper esse compromisso com a população também colocando aumentos abusivos. Não, nós vamos repor aquilo que dá oxigênio para o produtor lá continuar produzindo, para a indústria continuar produzindo e arcando com seus compromissos e manter essa fidelização de mercado. As cotações da mandioca começaram em alta neste mês de outubro, um aumento que ultrapassa os 30%. Vamos entender por quê. As cotações da mandioca subiram de forma significativa no final de mês de setembro e nos primeiros dias de outubro, cerca de 32%. Este é o maior avanço já registrado pela série do CPEA, que começou em 2002 para o produto. Segundo pesquisadores, a elevação vem da restrição de mandiocultores, devido aos baixos índices pluviométricos, que dificultam os trabalhos no campo, e do interesse das indústrias pelo processamento. Importante ressaltar que as cotações estão em alta desde o final de agosto e esse movimento se intensificou nas últimas 3 semanas. A rotina não é mais a mesma para os feirantes do tradicional Mercado Municipal de Campos, no Rio de Janeiro. A pandemia de coronavírus obrigou os produtores a pensar em novas formas de atendimento ao cliente. E os novos modelos de vendas aparentemente chegaram para ficar, com ou sem pandemia. Olha o peixe, está na promoção. Galo, tilápia, bague, peruá.
Produtos fresquinhos, variedade e bons preços. No mercado municipal de Campos dos Goytacazes é fácil encontrar tudo isso. São quase 700 bancas. Aqui tem de tudo um pouco: frutas, verduras, legumes, temperos, doces, peixes. Os permissionários trabalham há décadas no local e vêm se adaptando a cada novo desafio. O mercado municipal de Campos tem cerca de 690 permissionários. Destes, 500 são feirantes. O local sempre teve grande movimentação de pessoas todos os dias. Por isso, durante a pandemia, foi necessário adaptar o formato de vendas e o atendimento ao cliente. No começo, houve uma queda muito brusca do movimento, com aqueles lockdown que houveram, né? Para a própria proteção do próprio cliente, nossa também. Então, realmente, houve uma queda muito brusca. Mas, em contrapartida, foi criada uma nova clientela do delivery, que a gente passou a atender essas pessoas em casa, com aquela campanha: não saia de casa, fique em casa e vamos até você. E a gente passou a entregar essa freguesia, essa clientela. O serviço de entrega na casa do cliente também foi o refúgio de Luiz Roberto. Desde os 10 anos de idade, ele vende frutas e verduras. E antes da pandemia, nem imaginava trabalhar com delivery. Foi algo novo que apareceu, ele foi dando ideia, dando estratégia para a gente, porque e agora? Vamos fazer o quê? Entendeu? Aí foi o que tem socorrido a gente no último dia, o delivery. Mas aos poucos o atendimento presencial também está voltando. O álcool em gel agora tem um lugar de fácil acesso nas bancas. A máscara também não pode faltar, mesmo nos dias mais quentes. Mudamos radicalmente, né? Já visto que nós temos aqui o álcool em gel, temos aqui, né, o borrifador, que a gente fica sempre borrifando para os fregueses, orientando os fregueses também, que a gente tem muito contato com os fregueses, a gente orienta para que faça a compra mais rápido possível, para que possa deslocar, a gente procura atender o mais rápido possível, para que não crie muita aglomeração. Já visto que agora o fluxo de pessoas aumentou muito. Seja presencial ou virtual, o atendimento de excelência é o que faz o cliente voltar todos os dias. Todos os clientes que eu atendo, eu procuro dar o máximo de atenção, porque, na verdade, eu lidei com muita gente idosa também, preso, casal de idoso dentro de casa que não poderia sair, me pedindo ajuda, como é que faz a lista, como é que faz o pedido. O senhor tem um tempinho para mim? Falei, tenho, fica à vontade. Me liga só mais tarde um pouquinho, que eu estou um pouco ocupado aqui tirando o delivery. Não, seu Luiz, muito obrigado, eu te ligo mais tarde. Foi desse jeito que está funcionando, graças a Deus. Depois de 4 meses de queda, os preços dos ovos brancos ficaram estáveis no mês passado, de acordo com o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. E a tendência agora é de alta nos preços. Depois de terem atingido patamares recordes em abril, os preços médios dos ovos brancos caíram nos 4 meses seguintes, de acordo com informações do CPEA. Em setembro, o valor médio se estabilizou em relação aos dados de agosto, interrompendo, portanto, o movimento de queda. Segundo pesquisadores, nas primeiras semanas do mês passado, os valores dos ovos brancos chegaram a subir com força, mas enfraqueceram na segunda metade do mês, pressionados pela oferta acima da demanda. Já nos últimos dias de setembro e neste começo de outubro, verifica-se certa retomada das altas nos valores dos ovos brancos em algumas regiões. E olha só essa situação. O calor fez um pintinho nascer em uma bandeja de ovos caipira. Isso aconteceu em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Segundo o dono do sítio, a família ouviu um barulho na cozinha e achou que fosse algum bicho que teria entrado na casa, né? Para surpresa de todo mundo, o pintinho já estava saindo do ovo. Só faltava essa agora, hein? Um calorão de mais de 40 graus e um pintinho nascendo na bandeja de ovos. E a falta de chuva no pasto e dólar acima dos R$5, essa combinação deixa o preço da carne ainda mais pesado no bolso do brasileiro. De um ano para cá, já são mais de 30% de reajuste. O preço das carnes bovinas subiu quase 6% no ano. No acumulado dos últimos 12 meses, são 30% de alta. Segundo este consultor do agronegócio, um dos motivos é a baixa oferta de animais. Nos últimos anos, em função dos baixos preços do primeiro elo da cadeia, que é o bezerro, houve um desestímulo à atividade, os produtores abateram as vacas
e hoje faltam os animais. Então, primeiramente, a gente tem aí uma produção em torno de 10% menor, né? Cabeças abatidas em relação ao ano passado. Além disso, a alta do dólar tornou as exportações mais atraentes para os produtores, o que faz ter menos carne no mercado brasileiro. A valorização da moeda americana também encareceu os insumos usados para alimentar o gado, que já sofre com a estiagem, principalmente no Centro-Oeste. Os animais confinados dependem do preço do milho e da soja para alimentação. Milho e soja subiram muito também. Por enquanto, a expectativa é que o preço do churrasquinho continue mais salgado. Suíno e frango podem ser boas alternativas. O churrasquinho tem que aumentar a linguiça. 2 cavalos foram flagrados por câmeras de segurança andando tranquilamente no meio da rua, no interior de São Paulo. Olha aí, enfrentando o trânsito e o calor, os animais quase entraram em um mercado, mexeram em uma lixeira, subiram a avenida e, em meio aos carros, e quase provocaram um acidente. Segundo testemunhas, os animais foram recuperados pelo dono em outra rua da região. Isso aconteceu em Franca, no interior paulista. As exportações de carne de frango fecharam em queda no mês passado. A baixa é de quase 5%. Veja. O volume total exportado pelo Brasil registrou queda no mês passado. Segundo informações do CPEA, o motivo desse recuo está na diminuição dos embarques aos 2 principais destinos da carne de frango brasileira, China e Arábia Saudita. Já no mercado interno, colaboradores relataram que as vendas seguem firmes, o que, somado à disponibilidade limitada de certos produtos, mantém em alta os preços domésticos do corte da carne de frango. Alguns agentes, aliás, estão com dificuldades para fechar novos pedidos para atender às demandas externas. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, foram embarcadas 345 mil toneladas no mês de setembro. Volume 4,8% abaixo do observado em agosto e 2,3% menor que o mesmo período do ano passado. O setor de flores foi um dos mais atingidos pela pandemia. As espécies usadas em decoração tiveram queda de 30% nas vendas no primeiro semestre. Por conta disso, teve produtor que descartou o que colheu. Um vaso de crisântemos leva 3 meses para ficar assim, bonito. Mas esta produtora teve de jogar no lixo mais de 130 mil flores como essa por falta de compradores no início da pandemia. E ela ainda não recuperou as perdas. Foi mais de 1 milhão só nesses 2 meses e meio. E depois ainda, em junho, julho, foi muito difícil, porque o prejuízo também foi muito grande. Até hoje nós estamos pagando dívida daqueles meses. Marita tem um rancho em Olambra, cidade no interior de São Paulo, que recebe anualmente a Expo Flora, o maior evento de flores e plantas ornamentais da América Latina. A edição deste ano foi adiada para 2021. Para tentar equilibrar a oferta e a baixa demanda, muitos produtores reduziram o plantio. Outros demitiram funcionários. Marita fez o que pôde para manter os empregados. Nós adotamos uma filosofia junto com os funcionários de não despedir ninguém e que eles em todos os sentidos colaboraram até de ficar um tempo sem receber o salário até ser possível pagar. Olambra é responsável por mais da metade da comercialização de flores de todo o Brasil. Com a pandemia, as vendas de espécies usadas para decoração tiveram queda de 30% no primeiro semestre, em comparação ao mesmo período do ano passado. Um prejuízo estimado em cerca de 800 milhões de reais. Sem previsão para o retorno de festas como casamentos, formaturas e aniversários, o setor busca alternativas para as vendas. Isso é muito bom porque acaba mexendo um pouco com o mercado e as pessoas procuram outras alternativas, como por exemplo a venda através de aplicativos, pela internet ou mesmo no boca a boca, novas formas de entrega, de logística. Graças ao novo perfil do consumidor, as vendas reagiram em agosto. Com as pessoas mais tempo dentro de casa, as flores são uma opção simples para alegrar os ambientes. Com certeza, né? Porque a gente tenta deixar a nossa casa agora mais aconchegante. Nada melhor que flor para isso, né?
O Record News Rural de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Até a próxima. Tchau.